Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho melhor, para eu deixar um vídeo para vocês, né, relacionado à síntese, ao resumo, à revisão desse período de quarentena e um pouquinho antes também, né? Até conteúdos até a semana 4, né, que estão na plataforma EAD, né? Mas vamos lá. Vai ter também um momento para a gente conversar, uma aula que nós vamos fazer via videoconferência, né? Daqui a algumas semanas, tá? Então podem ficar tranquilos quanto a dúvidas, que vocês vão ter todas essas dúvidas sanadas. Bom, atividade física na infância, né? Prática de ensino voltada à atividade física na infância. Essa é uma disciplina que está relacionada com a aprendizagem motora, também em alguns vieses, né? Em alguns pontos, né? Mas vamos lá, por que é importante a gente pensar em atividade física, atividade motora na infância? Porque a criança, quando ela se movimenta, ela vai de encontro com além do benefício que a gente entende físico-motor, que o professor de educação física está mais acostumado com isso, ela faz um entendimento maior do que simplesmente eu me desenvolver fisicamente, mas também como que se dá na relação com os outros, né? Com o próximo, né? E aí nós temos que entender que a atividade física na infância ela é dividida em dois períodos importantes para o nosso entendimento, que é primeira infância até 6 anos e segunda infância de 7 a 12 anos, né? Pode passar um pouquinho mais, 13, pode começar no 7. Então alguns autores divergem sobre isso. Mas o fato é que existem essas dois períodos importantes para a gente entender. Então, é importante a criança ter alguém que coloque e apresente para ela a possibilidade dela se desenvolver fisicamente, né? E aí nós começamos falando, primeiramente, um bebê quando nasce, né? Será que dá para fazer alguma coisa com essa criança que veio ao mundo ou não? Aí eu creio que dá, né? Mas já é uma atividade física, são estímulos que a gente pode dar para as crianças na sua mais tenra idade, né? Bem novinhos. E aí, o que pode ser feito, Hermes? O que é que nós podemos trabalhar com elas? Eu dei alguns exemplos de alguns movimentos relacionados à Shantala, né? Massagem para bebês e alguns movimentos que podem ser feitos. Tem movimentos básicos da massagem, na Shantala a gente, como em outras massagens também, a gente tem que entender quais são esses 3 movimentos básicos, que são os deslizamentos, né, que é você deslizar por parte ou membro do corpo do bebê, da criança. A fricção, né, que é você pressionar, né, pontos específicos do corpo da criança. E tem o amassamento, né, que é ou a torção, que é quando você amassa, né, uma determinada parte do corpo, né? Mas podem ficar tranquilos que esse amassamento aí é só um termo técnico, como vocês viram na prática, né? Nessa vivência que nós fizemos. Então a gente começou, eu entendo que infância é um período que começa já a partir do nascimento e nos primeiros meses a criança já pode ter esse estímulo, não é uma atividade, é uma atividade, mas é um estímulo, não é um desenvolvimento motor ainda, né? Até por conta da idade biológica e cronológica da criança, tá? Então começamos por aí. E aí nós falamos também da característica das abordagens, que elas podem ser acríticas e críticas. Né? Porque a criança, ao meu ver, ela vai trabalhar, ela vai ser estimulada por alguém, um profissional, ou às vezes o próprio tutor dela, o pai, a mãe, né? Mas se a gente for levar isso para a educação física, nós temos abordagens críticas e acríticas, né? E aí nós temos a primeira abordagem, que é a abordagem considerada, uma das primeiras abordagens considerada a crítica, porque ela não leva em consideração a questão do social em relação ao entendimento por parte da criança dos interesses e dos pensamentos que ela tem que ter para um romper social, ou seja, ela não consegue ainda
avançar no sentido de que a criança consiga tirar um entendimento de que ela é um ser atuante na sociedade e o professor pode ser um mediador para que isso aconteça, para que ela entenda o sistema existente. Então isso às vezes não cabe em algumas abordagens. Como é que uma criança na primeira infância vai ter isso? Né? E até na segunda infância. Então a gente fala de acrítica por causa dessa noção que a criança não vai ter de entendimento do mundo, né? Ao redor, do mundo social em relação a um rompimento de práticas que ela não consegue discernir como sendo boa ou ruim, ou em construção com o professor. Simplesmente o professor vai lá e aplica o que tem que ser dado. Por isso que nós chamamos elas de acrítica. Né? E a primeira delas é a psicomotricidade. Né? A abordagem psicomotricidade é uma abordagem que tem como um dos seus autores principais o Piaget, Lebouche, né? E que tem como a intenção de valorizar os estímulos sensoriais, né? As percepções do corpo, né? E também as atividades motoras, né? Ou perceptomotoras. Né? Então, é uma ciência que estuda essa relação da criança, né? Das relações consigo e com o mundo, o corpo, e através da sua corporeidade, ou seja, das formas de expressão dela. Nós trabalhamos isso antes da quarentena. Né? Então, é uma ciência que nós utilizamos a educação física como uma educação que vem com o objetivo de educar o movimento e que isso possa dar alguma função de inteligência para essa criança. Né? Esse é o sentido da psicomotricidade. E aí nós temos os elementos psicomotores, né? Que podem ser caracterizados como a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, a lateralidade, o equilíbrio, a estruturação espacial, a orientação temporal, o ritmo, né? E também o esquema corporal. E esses elementos psicomotores, eles todos são unidos para que a criança, através do brincar, que daí nós temos uma área da educação física que só estuda o brincar, que utiliza esses elementos psicomotores e essa abordagem para entender o brincar como uma maneira de desenvolver a criança. Aí está o nosso professor Rubim, que trabalha com recreação, que eu acho que ele deve falar alguma coisa com relação a importância do brincar e desses elementos psicomotores, onde o brincar está dentro disso. Né? E aí, então, é uma abordagem acrítica. Aí nós entramos na segunda abordagem, que é a abordagem desenvolvimentista, né? O que seria a abordagem desenvolvimentista? Seria o professor, levar em consideração as habilidades motoras, né? Os principais movimentos que ela tem que aprender, os movimentos básicos. As habilidades motoras básicas que essa criança tem que ter. Então, Galahu, nos Estados Unidos, e Gotani, aqui no Brasil, foram os principais teóricos que estudaram e que estudam a educação física e a possibilidade de atividade física na infância, utilizando essa abordagem desenvolvimentista. Então, as habilidades motoras básicas para esses autores, e para quem segue isso na atividade física, elas são caracterizadas pelas habilidades motoras básicas de estabilização, né, onde o equilíbrio norteia tudo isso, a locomoção, né, o chutar, né, o correr, o saltar, são habilidades motoras básicas de locomoção. Todas as paradas de duplo apoio, levando em consideração, por exemplo, plantar bananeira, é uma habilidade básica motora de estabilização. E todo movimento que eu utilizar as mãos ou pés, num ato de, por exemplo, receber, rebater, chutar, é caracterizado como habilidade motora básica de manipulação. Né? Então, só que a manipulação ela tem dois pontos importantes, que são os movimentos de amortecimento, de propulsão
e de amortecimento, né? Propulsão é a força que você dá, por exemplo, num chute, e aí eu coloco uma força nela. E amortecimento é quando eu amorteço, por exemplo, um goleiro amortece a bola, aí a gente tem a força de amortecimento, né? Então, propulsão e amortecimento estão relacionados às habilidades motoras de manipulação, né? E essas habilidades motoras básicas de estabilização, locomoção e manipulação, elas vão ser desenvolvidas no estágio, começando no estágio inicial, elementar e maduro, e quando ela chega a criança próximo do estágio maduro, ou já no estágio maduro, ela começa a adquirir o que nós chamamos de habilidades motoras complexas, né? Que são habilidades motoras que a criança vai usar nas atividades do jogo, do esporte e atividades de lazer no seu dia a dia, né? Aí a gente chama isso de habilidades motoras complexas, porque ela atingiu o estado maduro, em que estavam as habilidades motoras básicas de manipulação, locomoção ou destabilização, e ela entra nesse estágio, nesse novo desenvolvimento chamado de habilidades motoras complexas, né? E aí, pessoal, dentro dessas habilidades motoras complexas ou um progresso dessas habilidades motoras especializadas, né? Complexos, habilidades motoras especializadas e complexas são as mesmas coisas, tá? Nós temos 3 estágios: estágio de transição, que são as primeiras tentativas de combinar e refinar padrões, né? Motores maduros que foram conseguidos lá naquelas habilidades motoras básicas, né? E nós temos o próximo estágio, que é o estágio de aplicação. O indivíduo torna-se mais consciente, autônomo de seus recursos físicos pessoais, né? E aí ele melhora essa competência, tá? E o estágio de utilização permanente. Os indivíduos reduzem a área de sua busca atlética porque elas já são incorporadas. Então aí eu começo a participar efetivamente das minhas atividades de lazer e atividades de competição em diversos esportes e jogos. Tudo bem, pessoal? Aí a gente encerra a abordagem acrítica e entramos nas abordagens críticas. E a primeira dela é a abordagem crítica, por quê? Porque vai questionar a sociedade, vai questionar o professor, o tipo de atividade física que vai estar dando. Então, o professor, ele se questiona e coloca para o aluno uma possibilidade de ele interagir junto com ele, né? Que são as abordagens críticas. A primeira dela é a crítica superadora, como eu havia falado, né? E nessa abordagem crítica superadora, pessoal, nós temos o objetivo: valoriza a justiça social, né? Então é um projeto político e pedagógico que está relacionado diretamente com a escola, né? Então o professor ele precisa planejar a sua aula ao longo do ano, essas atividades, os conteúdos devem ser trabalhados de série em série de forma sequencial, né? E tendo já uma relação com a sociedade, com o que está acontecendo com a relação com o mundo, né? E ela também entende como uma possibilidade do professor avançar no sentido de conhecer mais as práticas que estão acontecendo fora da escola também e que os alunos trazem consigo, eles trazem isso, essas práticas passam a ser ressignificadas e transformadas, né? É uma abordagem que critica, obviamente, assim, a questão do jogo pelo jogo, né? Entender o que está acontecendo. E aí nós temos a abordagem crítica, né, sistêmica. Introduz o aluno no mundo da cultura física, no mundo da cultura corporal, né? Vai usufruir, vai produzir, vai reproduzir, vai transformar essas culturas do jogo, o esporte, a dança, a ginástica, as lutas, né? E a sociedade que está relacionada, porque é sistêmica, porque está tudo relacionado, né? Se na abordagem crítica superadora a gente supera e entende que o aluno também tem conhecimentos que eles traz de fora da rua, e esse conhecimento é trabalhado pelo professor, na sistêmica eu levo em consideração isso que ele traz, mas não basta só as habilidades específicas, né, relacionadas ao saber fazer físico. Eu preciso organizar socialmente para se jogar, preciso conhecer as regras, preciso conhecer e respeitar meu adversário para poder jogar da melhor maneira possível, né? Então,
Então enfatiza a valorização da vivência do aluno em vários dos conhecimentos cognitivos, experiências afetivas que ele tem na aula, né? E uma diversidade de conteúdos, acho que isso é o principal. Tudo bem, pessoal?